Tá cheio de mosquito aqui, como é que vocês estão? Lembrem de usar repelente e matar mosquito. Não deixem água parada. Dengue tá aí, pessoal. Bom, dengue está aí. Rolando. E como a dengue tá rolando, a gente tem que se prevenir. Entendi. Ok. Bom, gente, vamos começar. Então, hoje nós vamos falar do colonialismo, do processo colonial. O que ele implica e o que ele causa. E o que ele é em bom, em sua essência. Ah, vamos que vamos. Aqui nós temos o colonialismo. E o colonialismo, como ferramenta, se torna uma ferramenta de destruição. Depois ele se torna uma ferramenta de genocídio, de destruição, de homogeneização, de violência extrema e total. Ele se torna uma ferramenta de praticamente guerra, em todos os sentidos, né? Hum, e, bom, nós temos que pensar, quando falando sobre colonialismo, sobre como ele afeta as nossas vidas e como ele nunca foi embora. Como nós vamos definir o colonialismo? Eu penso menos em uma definição fixa sobre o colonialismo e a colonização e mais sobre os efeitos e os interesses. Eu diria, e essa é uma definição puramente pelo que eu vejo, que o colonialismo é a presença e o de uma força, é a presença de uma força dominadora que se justifica pela sua própria lógica. É a lógica da dominação, é a lógica do império que se auto-justifica pela sua própria existência. O império domina e porque o império domina, ele tem o direito de dominar. É meio que uma lógica circular. Mas isso não funciona bem, eu acho, para uma análise de quando nós estamos falando de como o colonialismo afeta o mundo e as pessoas. O colonialismo afeta as pessoas através de uma construção de diversos parâmetros e padrões sociais que se formam pelo mundo e pela sua própria lógica. E essas construções vão se manifestando a partir da própria força. É quase como se ele se tornasse uma força auto-justificada pela sua própria existência. O que nós podemos dizer sobre isso? Se você for, poxa, eu não sei o que é colonialismo, então vamos pesquisar no Google. O que é colonialismo? Vamos lá. Aí aqui você vai ver que é o primeiro resultado da Universidade Federal do Pampa, mas aqui logo aqui do lado tem uma definiçãozinha. É a política de exercer o controle e a autoridade sobre um território ocupado e administrado por um grupo com indivíduos de poder militar ou
representantes do governo de um país, mas não é exatamente isso, é. Ah, aí se você vai vendo aqui, ó, é uma prática, um território, exerce domínio político, tipo, O colonialismo pode ser considerado como método de dominação de uma nação sobre outra por meios territoriais, culturais e econômicos. Sim, verdade. Existem dois modelos de formação de colônias: o modelo de exploração, que busca a extração de materiais, e o modelo de povoamento, e eu não gosto dessa definição por causa que essa definição ela ignora que ambos os modelos são genocidas. Ela ignora que ambos os modelos são fundamentalmente e essencialmente genocidas. São fundamentalmente e essencialmente criados na base do genocídio e da exploração humana. Não existe colônia de povoamento. E aqui, ó, eu tô falando aqui, ó, por causa que é a base, né? Ah, colônia de povoamento e colônia de exploração. Ambos os modelos, eles podem ser diferenciados apenas por quem que está habitando o lugar em até um determinado momento. Porque ambos os modelos são efetivamente genocidas e destrutivos. O colonialismo, eu diria que pode ser classificado como não apenas a dominação de uma nação sobre a outra, mas a tentativa de assimilação completa de um povo para dentro da lógica europeia. Não dá para dissociar o colonialismo da Europa. Não dá para dissociar o colonialismo, a colônia, do que a Europa fez, do que o europeu fez, da supremacia branca, dos elementos de gênero, dos elementos de raça, dos elementos tudo, de tudo que a Europa se manifesta. O colonialismo, a Europa não é a única que pratica o colonialismo, mas ela com certeza foi a que mais praticou em maior escala e em maior nível. Sim, por essa definição, o colonialismo é praticado por diversas coisas, mas quando nós estamos falando desse nível de colonialismo, nós não podemos ignorar tanta coisa. Tanta coisa. Como, por exemplo, nós não podemos ignorar a presença de forças militares ao mesmo tempo de destruição cultural através da assimilação religiosa, destruição cultural através da destruição de línguas nativas, destruição cultural através da evasão e do genocídio de pessoas. Eu estava falando com o pessoal outro dia e, basicamente, nós procuramos algumas fontes, né? E as fontes mais básicas, se você pesquisar no Google assim, vão dizer que a Península Mexicana, o México, durante a invasão espanhola, durante a colonização espanhola, tinha aproximadamente 30 milhões de pessoas. O território mexicano tinha aproximadamente 30 milhões de pessoas. Nós sempre achamos que os níveis de colonial os níveis de populações reportadas dos povos indígenas foram sempre nós sempre achamos eles bem baixos. Sempre achamos eles muito estranhamente baixos. O que não é impossível de estarem baixos, mas nós sempre achamos eles bem baixos. O que importa é esses níveis, além de estarem baixos, nós consideramos que talvez a população mexicana pudesse chegar a 50 milhões de pessoas. Mas não vamos lá, vamos usar os números oficiais. A população mexicana era de 30 milhões de pessoas. Não vamos tentar questionar as coisas ainda, por causa que montar isso seria uma fonte específica. Eu não tenho essa fonte específica neste momento, mas montando essa análise, 30 milhões de pessoas. Em 1600, 90% da população mexicana tinha morrido. 90%. 90% de 30 milhões são 27 milhões de pessoas. 27 milhões de pessoas morreram em 100 anos. 27 milhões de pessoas morreram em 100 anos. Isso dá 270 mil pessoas por ano.
Isso dá um processo gigantesco, um extermínio gigantesco de populações e grupos e tudo, basicamente. As extermínios culturais e populacionais e em todos os níveis. Nós estamos falando de um processo tão grande que de extermínio desses povos. E não foram só um povo, não foi só um povo, foram vários povos. Aqui nós estamos vendo, sim, pelo site da Unipampa, um modelo de exploração que buscava extração de recursos e matérias-primas da região colonizada para o Império Colonizador. É um modelo de povoamento, escoamento de massa de colonos para o território a ser colonizado. O colonialismo está diretamente ligado ao imperialismo e ao orientalismo, estes de vínculos a uma fase de globalização que compõe uma narrativa de legitimação do processo de invasão e opressão do Ocidente sobre o Oriente. A intervenção imperialista colonialista estadunidense no Oriente Médio tem grande responsabilidade na deflagração de conflitos. Essa é uma boa fonte, se a gente for analisar. Essa situação faz parte da manutenção de uma visão preconceituada sobre o mundo árabe e do Islã, que deve ser temidos civilizados pelas potências ocidentais. A gente vai entrar lá. A gente vai entrar na ideia de civilização. O historiador italiano Domenico Lossurdo, em seu livro Colonialismo, a luta anticolonial, descreve o colonialismo sinônimo de pilhagem e exploração, e que implicou guerra, agressão e imposição em larga escala de formas de trabalho forçado em detrimento de populações coloniais, mesmo quando se declarou movido pelo intento humanitário de promover a realização da paz perpétua e a abolição da escravidão, e, mesmo quando alguns expedientes políticos, alguns ideólogos de grandes potências do Ocidente acreditaram simplesmente tais intenções. Olá, Aurora. Nós temos que analisar o colonialismo de uma visão mais fundamental. O colonialismo não simplesmente se forma a partir de uma ideia parada. O colonialismo se adapta com a sociedade. E quando o colonialismo começa, ele começa a partir da dominação religiosa, cultural, econômica, social e racial do povo europeu sobre o novo mundo. É importante a definição que seja declarada como o do povo europeu, porque foi a Europa, pelo menos na nossa linha do tempo, que realizou isso. Olá, Aurora. E, pelo menos dentro da nossa linha do tempo, foi a Europa que caracterizou essas fundamentações. O colonialismo é definido pela raça. Pela raça, racialização e escravização. Não existe colonialismo sem racialização, sem escravização, sem dominação. Não existe o colonialismo sem estes elementos. O colonialismo também é definido pelo antissemitismo, pela destruição da hegemonia dos povos e pela invasão. O colonialismo é baseado fundamentalmente nas ideias antissemitas e fundamentalmente nas ideias de pureza racial que iam levar. Ao meu ver, pelo menos, não tem como você falar de raça sem falar de escravização. Porque, como disse já um historiador, a raça não surgiu antes do escravo. O primeiro escravo negro se tornou a raça. A raça não surge antes, ela não surge previamente, ela não surge comumente, ela não surge magnamente, ela é construída através do colonialismo. A raça é construída pelo colonialismo. E ao ser construída pelo colonialismo, a raça se forma assim. Nós devemos também entender que o colonialismo se manifesta de forma não padrão. O colonialismo em um local vai ser diferente do colonialismo em outro. O colonialismo nos Estados Unidos
foi diferente do colonialismo no Brasil. E é por isso que eu não gosto muito da diferenciação eu não gosto muito da diferenciação entre as questões de um povo, povoamento e extração, porque a colonização de povoamento dá a ideia que aquelas regiões não estavam povoadas. E no fim, e a gente tem que ser muito sincero aqui, território é efetivamente uma forma de extração. Eles estavam removendo, roubando, dominando territórios para o povoamento dos povos europeus perante a sociedade que estava nas Américas, é claro. E este povoamento se torna mecanicamente genocida. Não tem como você fazer esse povoamento sem a remoção forçada daqueles que já estavam ali. Por isso que eu não gosto da ideia de povoamento e extração, por causa que ambos as colônias de povoamento também extraíam recursos. A única diferença é que elas ficavam com mais partes dos recursos do que as de extração. As de extração enviavam os recursos diretamente, mas as de povoamento também removiam recursos de minerais, vegetais, humanos e nessa dominação. E aqui também temos que ver como isso vai se afetar. Porque, bom, o colonialismo se manifesta também a partir das classificações da racialização e escravização a partir da divisão dos povos em castas, grupos raciais e hierarquias. Como nós podemos ver no colonialismo europeu, por exemplo, a divisão dos povos em castas, grupos raciais e hierarquias é feita constantemente, como aconteceu na África, na Ásia. Os povos são divididos para permitir a conquista. Os povos são divididos para se permitir a destruição. Os povos são divididos para que se manifestem a dominação europeia. E aí é que está nessa questão. Os povos africanos, os povos indígenas brasileiros, os povos indígenas das Américas, os povos indígenas dos Estados Unidos, os povos indígenas em geral se manifestavam através de várias relações muito distintas. Algumas eram violentas. Nós não podemos aqui também cair na falácia do bom selvagem. Esses povos eram povos reais. Eles existiam, eles tinham conflitos. Alguns povos faziam atrocidades com outros, massacres, destruições, violências. Outras vezes eles trocavam e tinham relações harmoniosas. Alguns povos eram mais agressivos, outros não. Alguns desses povos eram violentos, outros não eram. Estamos falando de uma relação muito complexa. Porque esses povos eram reais, esses povos existiam, e esses povos tinham uma variedade de culturas, línguas, religiões tão grande quanto os próprios continentes onde eles habitavam. Na África, na Ásia, nas Américas, essas variações continentais de povoamentos e grupos, eles existiam. Existiam povos de todas as formas, de todas as maneiras. Existiam civilizações, inclusive como nós vamos ver. Só que, quando nós estamos falando desses povos, eles tinham o seu próprio ecossistema popular, eles tinham suas interações, seus inimigos, seus aliados. Só que os europeus não assim os viam. Os europeus viam esses povos apenas como uma grande amálgama a ser conquistado, escravizado, reeducado e assimilado à cultura europeia ou exterminado. Massacres foram feitos na história do Brasil, pela história das Américas, pela história da África. Massacres.
Quando nós estamos falando de racialização, as divisões reais entre esses povos pela língua, pela fala, pelo regionalismo, pelas culturas, pelas religiões, desaparecem. Eles se tornam raça. Eles se tornam uma raça. Não importa se você é de uma religião que não tem nada a ver com a de outro povo ao seu lado, você se torna uma raça. E os europeus queriam dominação. Eles queriam dominação absoluta perante estes povos. E essa dominação absoluta vai vir na forma de um extermínio. O colonialismo se manifesta, então, a partir desta violência essencial. Dominação cultural, religiosa, econômica e social do povo europeu sobre o mundo. O que acontece neste período? A Europa começa a se desenvolver tecnicamente, as técnicas de produção, as técnicas de navegação, a partir de técnicas que lhes foram dadas. A partir de técnicas que eles aprenderam com outros povos, muitas vezes. E a partir dessas técnicas, os europeus começam a explorar. Só que essa exploração não é feita de uma forma a trocar, mas sim de uma forma a destruir e dominar. E o colonialismo, eu tenho dificuldades, inclusive, em articular o quão brutal o colonialismo foi, porque eu não acho que existam palavras, fundamentalmente na nossa língua, que possam descrever completamente o horror do colonialismo. O colonialismo, ele não é apenas uma forma de agir, ele é uma forma de pensar, de estruturar suas sociedades, de construir coisas. O colonialismo se torna uma forma social, basicamente se torna uma forma de violência, de ultraviolência social de uma sociedade com a outra. Ela se torna uma forma de ultraviolência mecânica, quase industrial. O colonialismo não se importa por aquilo que existe, ele se importa com aquilo que ele quer que exista. E aí é que tá. O que os espanhóis queriam? Eles queriam ouro, os portugueses para o Brasil e ouro. Os ingleses queriam ouro também. Inclusive, tem uma frase de um general que lutou contra Roma que eu acho que descreve muito bem o que uh, o que o que acontece. Não é um general romano, ele lutou contra Roma. Basicamente, uh, ao se declarar. Desculpa a perda de ritmo, gente. Mas basicamente, ao se declarar contra Roma, foi, acho que, creio que o Tácito. Não, peraí. Foi o Tácito. Que ele estava descrevendo a fala de um homem, eu acho. Peraí. Se eu não me engano, a fala foi o seguinte: saquear, degolar, usurpar a estas coisas dão o falso nome de império, e aonde criam um deserto, eles chamam de paz. Tácito. E isso descreve muito bem o colonialismo na prática. Saquear, degolar, usurpar, e eles chamam de império. E aonde tem um deserto, eles chamam de paz. Os povos regionais não estavam prontos para isso, não porque eles não estavam prontos, não porque eles eram menores, não porque eles não tinham força. É por causa do que eles esperavam de seus inimigos, de seus combatentes, não era extermínio e dominação completa. Um homem, claro que um homem indígena
amarrado a um poste, pronto para ser queimado. Um padre se aproxima dele e grita: se arrependa e irás para o céu. E ele fala: o céu é onde existem espanhóis no céu? E ele fala: sim, pelo menos gosto de crer que que muitos estão no céu. E o indígena responde: eu jamais iria compartilhar a eternidade com vocês, animais. Jamais. O colonialismo, o pensamento colonial é tão brutal que a sua lógica se faz brutal e virulenta, logo em sua incepção. A escravidão, os horrores da escravidão se tornam óbvios e claros, enquanto milhões são levados de um ponto para outro. Enquanto milhões são levados de um ponto a outro, enquanto milhões são levados e arrastados contra sua força em raids que foram feitos em seus povoados, em assaltos que foram feitos a seus povoados para roubar os homens e mulheres. Hathaway. Os homens e mulheres. Roubados de suas terras, usurpados, violadas. Mulheres violadas por sua existência. Mulheres violadas por sua resistência. Homens destruídos pelas forças daqueles que se diziam superiores. E a lógica da superioridade se mostra e se faz e se constrói e se reconstrói cada vez mais. A lógica da superioridade se manifesta. A lógica dessa violência. Geralmente as pessoas que defendem o colonialismo e o imperialismo dizem: os colonizadores são primitivos e a Europa levava a infraestrutura avançada para eles. Isso é refutável? Isso é mentira! Morgana, parou. O cachorrinho tá lambendo a pata. Mas, não, isso não é só refutável a minutos históricos. Isso não é só refutável. Isso é só mentira. E agora, assim, e bom que você perguntou isso, porque eu quero apresentar a ideia real de civilização. Avanço versus primitivo. Civilização versus o primitivo. O avançado versus o atrasado. Sabe, tudo isso. Sabe, tudo isso. Esses conceitos são conceitos que vêm do pensamento colonial. Tudo isso que eu estou falando até agora se baseia em uma forma. O pensamento colonial, perante os seus horrores, perante a sua violência, perante a sua destruição, perante a sua extrema, horrenda violência, ele tem que se justificar. Porque senão os horrores daqueles que ali estão, os horrores que estão sendo feitos, pesariam de uma forma impossível socialmente. Eles precisam se justificar. Eles precisam justificar a sua realidade. As justificativas variaram perante a história, mas todas elas se baseiam na mesma coisa. Nós somos superiores morais, nós somos superiores fundamentais, nós somos superiores essenciais. E eles são inferiores. Morais, essenciais, fundamentais, seja o que for. Nós, europeus, nós, portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, alemães, nós somos superiores e esta lógica se cria a partir de várias justificativas, seja religiosa, porque nós somos os povos escolhidos por Deus para espalhar a palavra de Jesus, até mesmo nós somos a raça superior, que nossa biologia é superior, até mesmo nossa civilização é superior e nós devemos levar esta civilização para aqueles que não a têm. Mas todas essas lógicas se manifestam a partir do mesmo cerne, da superioridade
daqueles povos e a inferioridade de todo o resto. E isto é uma mentira. Esta superioridade sempre foi baseada em conceitos arbitrários, falsos, mesquinhos e que se desmantelam. Essa superioridade se manifestava a partir de qualquer coisa, seja acreditar em Cristo, até ter navios, até ter pólvora, até ter engrenagens, qualquer coisa. A civilização surge no conceito colonial. E aqui é até importante, a civilização é uma das formas pelo qual o colonialismo se manifesta. Nós somos o civilizado. A civilização só faz sentido em contraste. Não tem como você ter a civilização sem ter o primitivo. A civilização só faz sentido em contraste com o selvagem, com o primitivo. Não existe outra forma da civilização fazer sentido. Não tem como você justificar a civilização se você admitir que o primitivo e o selvagem não existem. Os povos podiam não ter a pólvora, mas eles tinham tantas outras coisas porque essas coisas não são lineares. A ideia da civilização em si é linear, onde os povos vão caminhar para a Europa, onde esses povos vão caminhar necessariamente para como o desenvolvimento da Europa se manifestou. E esses pensamentos civilizatórios, vamos dizer assim, essas civilizações se manifestam a partir disso. Olá, Lin Lun. Hello. Mas esses povos se manifestam a partir da civilização, do que é civilizatório. Qual é o conceito de civilização sendo usado aqui? Nós estamos usando o conceito de civilização que surgiu dentro do colonialismo. Nino, Station, civilização não faz sentido como um conceito. A civilização é colonizadora. Vamos dizer assim, se você pegar os antropólogos mais à frente, a civilização são todo o conjunto humano. Mas isso perde o sentido da civilização, porque a civilização só faz sentido em contraste com o selvagem, em contraste com o não civilizado, com o primitivo. E quando nós estamos olhando para as sociedades humanas, quando nós estamos olhando para como a humanidade se manifesta, isso não existe. Não existe o primitivo, não existe o não civilizado, não existe o atrasado. Os povos humanos se manifestam de formas distintas. Os povos humanos se manifestam de formas variadas, complexas e de muitas vezes com crenças e tecnologias distintas para suas necessidades e forças e poderes e tudo mais. Só que essas coisas não se manifestam linearmente. A civilização acredita que a linha humana, a civilização humana é uma linha. É uma linha única que vai chegar em um ponto final, aonde vai ter, e esse ponto final geralmente é a civilização europeia, são os povos europeus, sabe? São os povos europeus. Esses povos acreditam, essa ideia civilizatória vem de que a civilização, os povos vão todos sempre caminhar para o que a Europa é e foi. Vai caminhar para a industrialização, para a produção de massa, para aquilo outro, o que não acontece porque não é necessário. Quando nós estamos falando de civilização, nós temos que levar isso em conta. A civilização é um conceito colonial, criado para contrastar a Europa, a branquitude, os povos que posteriormente seriam chamados de brancos, lá por 1600, até contra o resto, os não brancos, os não europeus, os não cristãos. E essa divisão é importante. Sabe? Colonialismo é uma
É uma, uma catástrofe para a humanidade como um todo. Nós estamos falando de milhões e milhões e milhões de seres humanos mortos entre 1500, 1400, entre 1492 até 1980, nós estamos falando de milhões e milhões e milhões de pessoas mortas devido à lógica, aos processos e à violência colonial. E isso é apenas a lógica, violência e processos coloniais diretos. O colonialismo nunca acabou. O colonialismo nunca foi embora. Estou falando apenas dentro dos diretos e oficiais. Estamos falando de 1492 a 1980, até os anos 80. Se você for considerar alguns autores, até 2000. E se você for considerar alguns autores, o processo direto colonial foi acabar em 2010. Sabe, nós estamos falando de um número de mortos tão impensável, impossível, inconcebível. Nós estamos falando de um número de mortos tão absurdo. É, é, nós estamos falando de um conceito tipo, tão absurdo, tão complexo que tipo, é inconcebível. Até porque as consciências ignoram a necessidade geográfica, sociais que modificam a coisa no mundo. Nino Station. Acredito que o conceito de civilização está muito raso, porque o conceito de civilização é raso. Ou você considera a civilização como tudo que o ser humano produz e é, ou seja, o conceito de civilização é povos, seres humanos, ou você não considera o ser humano como uma civilização. Você considera que civilização é uma coisa e tem outra coisa. Se civilização é tudo, então não é disso que eu estou falando. Se você for pelos antropólogos mais modernos que falam que o primeiro sinal de civilização é quando um ser humano quebra a perna e é cuidado dessa perna, porque alguém precisa cuidar da perna, alguém precisa ir, alguém precisa cuidar dele, alguém precisa caçar para ele, alguém precisa fazer alguma coisa para ele. Então, tudo que o ser humano faz, e eu refiro a tudo que o ser humano faz, é um ato de civilização. Logo, não é desse tipo de civilização que nós estamos falando aqui. Mas esse tipo de civilização também, ao meu ver, ele não se encaixa bem na ideia de civilização, por causa que esta ideia não, ao meu ver pelo menos, não é exatamente recuperável. Sabe? A civilização se contrasta, ele precisa do contraste. Porque a sociedade europeia colonial precisa do contraste. O branco precisa do negro. A Europa existe, se pauta e se recoloca como que ela não é. A identidade europeia branca é o que ela não é. Os brancos não são negros, não são indígenas, não são asiáticos. Ele, a Europa não é africana, não é asiática, não é americana. Sabe? Ela, a branquitude, o colonialismo se pauta pelo que ele não é, ele se manifesta pelo que ele não é. A civilização também se manifesta pelo que a civilização não é. A civilização se manifesta pelo que ela não é. Ela não é selvagem, ela não é primitiva, ela não é. Ela se pauta pelo que ela tem que os outros não têm. Ela se pauta apenas por isso, e muitas vezes ignorando as relações dos povos nativos que tinham lá, as relações dos povos originários. Os indígenas tinham tratamento médico no Brasil. Nós tínhamos uma cidade com provavelmente 1,5 milhão de habitantes na Amazônia. Nós tínhamos. Eu não estou falando de teoria da conspiração, tá? Eu tô falando de uma cidade na Ilha de Marajó. Tipo, nós temos evidências arqueológicas de uma cidade que podia ter tipo 1 milhão de habitantes na Amazônia. Nós estamos falando de uma cidade na região norte, desculpa. Nós estamos falando de povoados que a Amazônia podia. Nós estamos falando de povoados na Amazônia que podiam ter até 10 milhões de habitantes. A Amazônia podia ter pelo menos 10 milhões de habitantes. Sabe, pelo menos, eu tô falando, 10 milhões de habitantes. Em novos estudos que eles mostraram arqueológicos. Nós estamos falando de povoamentos e povoações grandiosas, de povos que se comunicavam, que tinham diplomacia e que tinham relações intrínsecas entre si. Olá, propaganda.
É. Também existe o processo de neocolonialismo e neoimperialismo de grandes corporações. Minutos históricos, eu não acho que existe neocolonialismo e neoimperialismo. Pelo menos não como ele é descrito. Ele existe. Não, tá, calma lá. Vou dar um passo para trás. O neocolonialismo e o neoimperialismo são processos históricos na qual, com a quebra do colonialismo direto, ele se torna uma forma indireta de dominação. Só que eu não acho que essa forma é tão indireta, porque eu não acho que o colonialismo nunca acabou. Sabe? Eu não acho que o colonialismo nunca acabou. Eu não acho, até por causa que as empresas privadas, o privatismo, os investidores privados estão desde o começo da colonização. Os conquistadores não eram agentes estatais, eles eram investidores privados. Os conquistadores que chegaram até o México e devastaram, não eram enviados apenas pela coroa. A coroa lhes dava autorização, eles davam poderes, eles davam um monte de coisa, eles davam uma carta branca, mas os conquistadores eram investidores privados. Eles faziam isso através do processo de devastação e destruição. O Renan Cortés, o desgraçado do Cortés, era um investidor que foi declarado rei pelo Estado. Rei não, governador da região pelo Estado. Pelo Estado legal. Então, essas pessoas eram investidores privados e muitos deles se fudiam, muitos deles morriam, muitos deles eram destruídos. Por isso que eu estou falando que não necessariamente existe esse conceito. Não por causa que ele não possa ser usado, mas por causa que eu não vejo uma quebra real entre o colonialismo antigo e o colonialismo novo, entre o imperialismo antigo e o imperialismo novo. Eu não vejo uma quebra histórica real que aconteceu para que você chame de neo. A única quebra histórica que aconteceu foi o processo de decolonização, que foi aonde os processos diretos pararam e nem pararam assim. E nem pararam assim. Os processos coloniais dos Estados Unidos continuaram no Oriente Médio, da França continuaram na África. Alguns países, muitos países conseguiram se livrar dos poderes europeus, o que levou a um processo neocolonial? Possivelmente. Sim, isso é tudo bem. Mas eu não vejo essa quebra real, essa quebra mecânica real com os processos coloniais. Sabe? Esses processos não foram quebrados. E aqui nós temos também que levar outra coisa sobre processos de dominação. E aqui nós temos que levar uma outra categoria, como racismo científico, antropologia falsa e cientificismo positivista. Esses elementos se manifestam a partir da lógica colonial. Sabe, o racismo científico começa dentro daquela lógica que eu falei atrás, sobre como as sociedades europeias começavam a se manifestar fundamentalmente perante a superioridade deles e a inferioridade de todo o resto. Quando as teorias raciais começam a surgir, lá por 1550, as teorias raciais colocando negros como inferiores e os brancos como superiores, imediatamente se começa a colocar castas como já existiam. Gente, o racismo não surgiu em 1550. Já o racismo vinha se construindo desde antes, com processos do antissemitismo, de pureza sanguínea, de outros processos. E outros processos. Eu não estou dizendo que o racismo começou em 1550. Eu estou falando que quando o racismo começa a se consolidar de acordo com essa época, tá? Eu estou falando da consolidação dos conceitos a partir da construção escravista, da trazida dos negros. Os negros têm que ser inferiores. E isso leva à necessidade de castas, da construção de os brancos estão no topo e todo o resto tem que estar em uma hierarquia bem complexa, e isso vai gerando racismo científico. E aqui, ó,
E aqui a gente vai ter que falar sobre frenologia, que é quando a galera começa a estudar os crânios humanos. Para falar que raças diferentes têm grupos diferentes. Tipo, aqui nós temos um processo, onde, se você puder ver aí. Sabe? Aqui nós temos que ver um processo onde o racismo histórico vai sendo construído para justificar a colonialidade. A colonialidade é um processo no qual precisa se reconstruir e se justificar o tempo todo. O colonialismo precisa se rejustificar. E aqui você está vendo desenhos absurdos sobre pessoas e sobre, tipo, como os brancos são superiores, tá vendo? E como os negros são inferiores. Sabe, por causa que eles precisam. A colonialidade se manifesta, o colonialismo se manifesta a partir disso. E esse colonialismo se constrói e se forma a partir disso. Lynn, finalmente consegui ver a live. Eu uso um programa chamado Reality. Ele é um programa de VTuber. Se você quiser, vai lá, você consegue criar seu avatar. Beleza? Beleza. Mas olha, o processo do racismo científico é um processo que se manifesta, é um processo que se constrói a partir do pensamento colonial. E então esse pensamento se manifesta de todas as formas. Este pensamento vai se reconstruindo e se reformando. Boa noite, história anarquista. Este pensamento do colonialismo, ele começa a afetar todas as áreas do pensamento humano. Como Foucault vai colocar, como a autoridade vai se manifestar. Não, Foucault não fala sobre isso, exatamente. Estou fazendo uma interpretação, me desculpe. O que eu estou fazendo é uma interpretação. Sim, Aline. Eu estou usando Miro, Mind Map do Miro. Chama Miro, é um mapa mental do Miro. Só pra. Enfim. O colonialismo ele se manifesta a partir de todas as facetas do pensamento humano. Como nós fazemos, como nós agimos e como nós nos relacionamos uns com os outros. E isso eventualmente vai levar para o fascismo. O fascismo é a lógica colonial voltada para dentro. O fascismo não foi único. Eu não digo isso. Os horrores do fascismo não foram únicos, eles não começaram em 1900. Os horrores do fascismo começaram quando o primeiro escravo foi colocado dentro de uma caravela. Os horrores do fascismo começaram, aliás, quando Cristóvão Colombo decidiu cometer um genocídio no Caribe. Foi aí que os horrores do fascismo começaram. E não que essas pessoas são fascistas. Não. Não estou afirmando que essas pessoas são fascistas. O fascismo é um fenômeno posterior. O que eu estou falando é os horrores do fascismo se constroem desde 1400. Os horrores do fascismo vão se formando a partir da lógica colonial, da autojustificativa, da superioridade versus a inferioridade, da criação de raça, da raça humana, da raça superior, das raças inferiores. E tudo isso, esses conceitos inexistentes e falsos que foram criados, essas fantasias que nos impõem e nos destroem a cada dia, a fantasia da raça, a fantasia do gênero, que foram conceitos coloniais criados para nos destruir cada parte de nós. Ele se manifesta posteriormente em 1900 a partir do crescimento dos movimentos fascistas. E os movimentos fascistas pegam esta lógica colonial e aplicam para si e para dentro. Se existem raças superiores, então existem pessoas superiores inatamente. Eu sou esta pessoa superior. O fascismo se manifesta a partir desta ideia. E, tipo, esta ideia do fascismo se manifestando a partir disso, se construindo a partir disso, ela constrói a partir do pensamento colonial. O nacionalismo também, eu digo, o nacionalismo e o fascismo são só consequências naturais do pensamento colonial. O pensamento colonial, ele cria barreiras, ele cria ideias, ele cria identidades que antes não existiam.
o nacionalismo por Alemanha, França, Espanha, Brasil, Estados Unidos, esse nacionalismo se forma a partir do pensamento colonial, onde existe uma colônia, um império, um povo que antes não existia. Os povos não estão mais unidos a partir da cultura, das ideias, de afinidades ou de divergências, eles estão unidos agora a partir de arbitrariedades artificiais impostas de cima para baixo pelo poder dos reis. Reis estes que naquela época já temiam a perda de seu poder tanto que eles seguravam tão forte que muitos deles colapsaram seus próprios países. Lembrando que a Espanha causou uma crise econômica em seu próprio país pela extração de ouro das Américas feita pelo sangue das pessoas que aqui estavam. Aí, o colonialismo é um processo autodestrutivo e violento. O colonialismo é um processo que não se sustenta sozinho, ele precisa constantemente se expandir, ele precisa constantemente de mais. Ele precisa constantemente de mais e mais. E o capitalismo se forma a partir da lógica colonial. E a lógica colonial se manifesta dentro do capital. O colonialismo está em como nós pensamos, como nós agimos, como nós fazemos as coisas, como nós construímos cidades, a nossa civilização. O nosso mundo é construído pelo pensamento colonial que não conseguimos nos livrar. As nossas cidades são feitas para serem hostis com aqueles que nós consideramos inferiores, para serem hostis com aqueles que nós consideramos o estranho. As nossas cidades, as nossas ruas, a nossa vida, nós pensamos de forma colonial, na forma positivista, na forma antropológica falsa, o racismo, a supremacia branca, gênero, homofobia, essas coisas têm a raiz colonial europeia que se forma e se espalha e se manifesta e se apodrece nas raízes da sociedade que nós construímos. Essa podridão se espalhou por tanto tempo que nós não sentimos nem mais o cheiro. A podridão social do colonialismo é tão abrangente que nós nem mais sentimos o cheiro dela. E é por isso que eu venho para falar sobre como nós devemos desmantelar o pensamento colonial. Filosofia, religião, cultura, essas coisas não são tão diferentes assim. Filosofia, religião, cultura, ciências, arte, essas coisas não são separadas, essas coisas são juntas, essas coisas vêm da sociedade para nós. As ciências existem pelo homem e para o homem, para o ser humano, para nós humanos, para nossa existência. A linguagem, a arte, a vida existe para nós. E nós devemos lidar com esta vida de forma nossa. Nós devemos lidar com a nossa vida. Nós devemos lidar com a nossa existência, por como nós realmente existimos. O gênero, essas criações coloniais, gênero, raça, essas coisas se formaram por causa das violências humanas e estatais e hierárquicas que nós nos impusemos. E como nós criamos essas coisas, nós podemos as desmantelar. E nós vamos as desmantelar. Como eu disse, a lógica colonial precisa se auto-justificar o tempo todo, ela precisa se manter o tempo todo. Ela precisa se manter o tempo todo. Ela precisa se autoconstruir, autoproteger o tempo todo. Ela precisa se cercar de muros e muros e muros e cercas elétricas e tanques cada vez mais. Porque ela se recusa a ver que na diversidade e a troca entre os povos existe força real. A força real existe na troca entre os povos, na diversidade, em como nós podemos nos fazer mais fortes se nós olharmos uns para os outros e tentarmos escutar uns aos outros, em vez de tentarmos criar mais e mais e mais barreiras entre nós. Isso vale para tudo.
A ciência, a tecnologia. A nossa tecnologia é lógica colonial pura. Nós criamos coisas para manter o capital, para manter a exploração, para manter o colonialismo. Computadores, celulares, carros, são todos feitos para manter as lógica colonial. O carro é uma. Aliás, o carro é um exemplo enorme de lógica colonial e tem que falar sobre urbanismo. Se inscrevam se vocês querem ouvir sobre urbanismo, pessoal, um dia. E toca no sininho, só pra... Se inscreva e toca no sininho se vocês quiserem me ver falando sobre urbanismo um dia. Mas enfim. A lógica colonial é fundamental para nossa tecnologia, o nosso desenvolvimento. A tecnologia não é linear. Nós não desenvolvemos as coisas linearmente, nós não precisamos de desenvolver coisas linearmente, nós podemos desenvolver elas de diversas formas, de diversas maneiras. As formas, sim, Lin, as diferenças entre as ciências são arbitrárias. São totalmente arbitrárias. Física, química, matemática, filosofia, biologia, medicina, veterinária, sabe? Veterinária, sabe? Essas engenharia, essas coisas não são tão distintas como nós desejamos que elas sejam. E a pior parte é que nós criamos hierarquias entre essas arbitrariedades que nós criamos. O poder se manifesta a partir disso e como nós reproduzimos e pegamos o poder, como ele se dispersa na nossa sociedade, como essas microformas de poder vão se construindo de novo e se reproduzindo porque nós nascemos neste meio. Porque nós nascemos e vivemos neste meio, porque nós existimos neste meio. E aí é que está o rolê. Nós não precisamos existir. O colonialismo, ele precisa se justificar o tempo todo. O poder precisa se justificar o tempo todo. Mas não quer dizer que ele seja que ele vá só sumir. Não. O poder precisa se justificar porque ele pode. Ele tem o poder. Ele tem as instituições. O colonialismo é institucionalizado. Nós pensamos colonialmente. Nós não tentamos pensar como os indígenas. Nós os isolamos em reservas e mantemos eles lá para sempre porque a gente não quer lidar com a situação. Com o que significa nós estarmos aqui no Brasil. Sabe? O que significa nós estarmos aqui de pé em território roubado. Nós não queremos lidar com as consequências reais do que nós podemos falar, de que nós podemos lidar. Nós sentamos em território roubado. Nós sentamos em um mundo que foi destruído. Um povos, centenas de povos. Nós estamos falando de milhões ou talvez até bilhões de pessoas pela história mortas que não precisavam ser mortas. Nossa sociedade, o que nós chamamos de civilização, tem a sua fundação feita em corpos. E estes corpos apodrecem perante a nossa própria sociedade. Nós nos acostumamos com o cheiro. Talvez seja a hora de começar a limpar. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a ser falada sobre isso? Alguma pergunta, alguma afirmação? Discordâncias, recordâncias? Acordâncias? Alguma pergunta por aqui? Enquanto vocês fazem a pergunta, o YouTube demora um pouquinho. Também quero falar uma coisa. O colonialismo, ele tenta assimilar tudo ao seu redor. Tá? O colonialismo tenta assimilar tudo. Ele tenta assimilar pessoas, culturas, linguagens, forças, tudo. Qual a solução para esse problema? A solução para o problema do colonialismo é um pouco mais complexa. Mas o colonialismo ele precisa de um processo revolucionário radical de pensamento. O colonialismo precisa de um processo radical de pensamento e social. Nós precisamos desmantelar as estruturas da nossa própria matriz física. Como eu disse, a nossa sociedade é feita para carros e não para seres humanos. E isso vem de uma lógica colonial também. O gênero, raça, isso tudo. O pensamento colonial está presente no nosso mundo de forma tão grande que nós precisamos desmantelar as coisas e reconstruí-las muitas vezes literalmente. Cidades, máquinas, tudo isso precisa ser feito e refeito.
E esse processo não vai vir simplesmente como uma revolução. Não vai ser feito só com uma revolução, vai ter que ser feito aos poucos, através de ensinamento radical libertário, através de métodos libertários de ensino, através de métodos sociais radicais, através de como nós podemos ver o mundo, através de como nós podemos ensinar o mundo e através de como nós podemos reconstruir o mundo. Lembrando, pedras podem ser levantadas e pedras podem ser recolocadas. Não é porque algo está aqui agora que ele precisa estar aqui agora para sempre. Hum, hum, hum. Ai, ai, ai. Hum. Bom, a Lynn perguntou sobre. Lynn perguntou sobre. ah, ah, como esse processo começou. O processo começou, Lynn, você chegou um pouco tarde, mas o processo começou durante o processo de colonização, mas ele começou antes. Os processos antissemitas da Europa deram as bases coloniais, assim como os processos de pureza sanguínea europeu que se manifestaram. Esses processos coalescem a partir. O pensamento colonial, eu diria que ele começa a se concretizar a partir da colonização dos indígenas, mas principalmente da escravização negra, porque todos esses elementos se coalescem em uma forma, sabe? Todos os elementos se coalescem de uma forma única. A escravização da ideia de superioridade, esses povos precisam ser inferior. Hum. Ah, sim, sim. Ah, sim, desculpa. Mas também a escravização se manifesta a partir disso. A escravização coalesce junto com o antissemitismo, com os processos de pureza sanguínea, com os processos europeus de guerra e de sectarismo e de fronteiras, o que começam a criar os processos coloniais. Também com o começo do capitalismo. O começo do capitalismo é antes de 1500, tá, gente? O capitalismo começa um pouco antes. Então, os processos do começo do capitalismo, da procura de recursos, isso vai gerando o colonialismo. Como é que começa o processo de varrer o colonialismo? O processo de varrer o colonialismo começa tanto em um único, em você, quanto na comunidade. Você não tem como você se livrar do colonialismo como uma pessoa sozinha, não tem como. Mas você tem que começar a notar esses processos e tentar desmantelá-los. Seja a partir de comunas, seja a partir de, sabe, palestras, seja a partir do que for, estes processos têm de ser desmantelados. Criar algo novo, reconstruir, formar algo, sabe? Às vezes, até um processo tão simples como dar cor, dar árvores à sua região, sabe? Arborizar a sua região, como, por exemplo, pintar a sua casa de cores vivas, ou sair com cores, mas sabe? Processos simples que podem ser um começo. É claro que este é um processo longo que não vai, tipo, desaparecer só com. O colonialismo não vai desaparecer só se você pintar sua casa, ou não andar mais de carro, ou só usar transporte. Não é isso. Mas o colonialismo, ele está nessas coisas também, como nós vemos essas coisas, então nós temos que começar por algum lugar. E muitas vezes, como indivíduos isolados e atomizados no capitalismo, nós não sabemos aonde começar. Nós não sabemos aonde começar, nós não sabemos o que fazer. E um processo para começar, às vezes, é tão simples como arborizar a sua região, fazer um jardim, sabe, ajudar a pintar uma escola, fazer um churrasco na rua com a galera. Um processo anticolonial pode ser um processo cultural, do desenvolvimento da cultura, onde você desenvolve uma música nova com o pessoal, onde você tenta, sabe, esses processos são processos que você pode se organizar. E é claro que você pode se organizar em grupos, como grupos de ação, como grupos que tentam melhorar a situação, como grupos que tentam resolver, grupos anti-imperialistas, ações anti-imperiais, grupos que tentam impedir, sabe, essa devastação. Os estudos, por exemplo, da língua portuguesa podem trazer
como, por exemplo, das línguas indígenas também, retrazer, reviver algumas coisas que talvez estejam pequenas, conversar com pessoas, ouvir os indígenas, ouça os indígenas, os povos negros dos quilombos, ouça, sabe? Tentar entender como essas religiões se manifestam. Tipo, se você vive em uma região muito cristã, talvez seja bom ouvir candomblé, umbanda, quimbanda, o pessoal dessas religiões matriz africana, em geral, sabe? Ouvir pessoas indígenas, ver o mundo e através desse mundo tentar reconstruir isso. É claro, esses processos não serão suficientes, você pode começá-los, mas a questão é, a ação tem que começar em algum lugar. E muitas vezes a gente está perdido dentro de várias coisas, mas a ação tem que começar em algum lugar. Fazer um jardim para que as pessoas possam ter comida mais facilmente em casa, às vezes é um processo. Porque lembre-se, o colonialismo também é sobre o capitalismo, não é, é sobre a manutenção dos sistemas de pobreza, de fome, de guerra. Então, são processos que a gente tem que pensar sobre. E talvez abrir uma cozinha solidária, tentar fazer uma cooperativas, tentar fazer propaganda, se você tiver recursos, abrir uma comuna, sabe? Processos onde você pode começar a desconstruir isso. Eu fiz parte de partido e fez muita falta. Grande parte desse tipo de debate era muito aos moldes de experiências socialistas reais e ideias hierárquicas, bem como comportamentos. Sim, porque esses partidos estão no meio colonial. Eu vou falar uma coisa aqui: o socialismo não está abandonado pelo colonialismo. O colonialismo não deixa de existir porque as pessoas pensam em Marx e Engels e Bakunin. Esses pensamentos existiam na época e essas pessoas estavam nesse meio e existem ideias coloniais, etapistas e que ainda se manifestam. E eu não estou ignorando essas ideias e que elas podem ser úteis e que elas são úteis, mas elas são fundamentais, mas essas ideias não podem ser vistas com os mesmos olhos. Nós estamos em outro tempo, nós estamos vendo uma coisa, as consequências tanto dessas ideias, quanto do colonialismo, quanto desses elementos. Nós não podemos ignorar. Então, sim, partidos muitas vezes ignoram o colonialismo porque eles estão presos em uma lógica colonial. Sim, estão. Por causa que existem tantas coisas que estão. Eu tenho uma live sobre colonialismo que é sobre gênero. Que é sobre gênero e colonialismo. Sabe, eu tenho uma live sobre isso. Que é sobre. Se alguém quiser ver, sobre gênero e colonialismo. Materialismo histórico. Sim, materialismo histórico, mas a questão é achar que Marx e Engels são as únicas pessoas que pensaram em qualquer coisa em nível socialista sempre na história, que eles são importantes. Marx, Engels, Bakunin, sabe? Kropotkin são muito importantes. Eu não estou diminuindo eles também, mas eles não são as únicas pessoas que existem. Sabe? Quantas pessoas. Talvez os modos de produção tivessem sido diferentes, mas será que nós não devemos olhar também para as comunidades indígenas, para as comunidades locais, ou para como nós mesmos podemos fazer as coisas também? Eu não estou falando para ignorar essas pessoas, é claro. Obviamente não. Mas também para, tipo, olhar para outros elementos que nós podemos estar ficando cegos, porque um dos aspectos do pensamento colonial, gente, é a ideia de que existe uma ideia de verdade, e que uma ideia verdadeira e única, e que todas as outras ideias são falsas. De que você não pode, de que você tem que seguir uma ideia única e fervorosa e que aquela ideia vai te trazer a verdade e o mundo melhor. Aquela ideia pode ser uma boa ideia, mas ela não é a única boa ideia. Tem outras boas ideias por aí. Nem todas as boas ideias são contraditórias também. Você pode unir boas ideias. O problema é se a sua ideia é a única boa ideia que vale a pena, então talvez você devesse olhar pro lado um pouco, tocar um pouco na grama. É isso aí, galera. Alguém tem mais alguma pergunta, dúvida, questionamento? Reafirmações?
Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Quem não está inscrito, colocar um sininho aí. É... E até a próxima. Amanhã eu vou upar essa live diferente, vou upar essa live no vídeo do canal. Por causa que se a live fica em. Porque se a live ficar em. Ela acaba com o engajamento, se ela ficar na aba de lives, então eu vou upar como vídeo. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.